na carta de Paulo aos Efésios, ou carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 25 até o versículo 32. Vamos falar da pessoa ou da missão do Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo? Efésios capítulo 4, versículo 25 até o 32. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 25 até o 32. Depois você lá na sua casa faz uma leitura, ali você estude e medita um pouco essa mensagem. Efésios capítulo 4, versículo 25 até o 32. Vamos falar sobre a missão ou a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é a vontade dele? Qual é a missão dele sobre a nossa vida? Diz assim o versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dei lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalheis, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirado dentre vós. Antes serdes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Por que esse nome é atribuído ao Espírito Santo? Antigamente, no Velho Testamento, era chamado Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. E no Novo Testamento é chamado Espírito Santo, porque segundo o Velho Testamento era chamado Espírito de Deus. Davi, em 1 Samuel capítulo 16, quando Davi foi ungido pelo profeta, o Espírito do Senhor apoderou, ou quer dizer, entrou em Davi e nunca mais saiu de Davi, quando se apoderou dele. Quer dizer, o Espírito do Senhor. E lá vem profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. Eis que derramarei do meu Espírito, quer dizer, o Espírito do Senhor, sobre toda a carne. E vossos filhos, vossas filhas terão visões, ou profetizarão. E os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Quer dizer que Joel profetizou sobre o Espírito do Senhor. Aí vem Jesus, que é o que batiza com o Espírito Santo. No Novo Testamento nós vamos ver que vem falando sobre uma virgem que conceberá e dará um filho, e esse filho será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Antigamente, nosso Deus, ele vinha, se manifestava. E o Velho Testamento nós vemos que Deus, ele manifestava a sua grandeza. Por isso que Jesus ganhou esse nome. Quer dizer, Emanuel, Deus conosco, quer dizer que ele ia estar no meio do povo. O povo ia enxergar ele, ia pegar nele, passar a mão nele, ia pegar na mão de Jesus e ouvir a voz dele pessoalmente, quer dizer, Deus conosco. O nosso Deus, ele manifestava a glória, mas o povo não via ele literalmente. Então Jesus, ele veio de uma virgem mulher chamada Maria, e quando Jesus foi ser batizado pelo
João Batista, quando ele entra nas águas, quando ele sai das águas, vem o Espírito do Senhor em forma de pomba. Quer dizer que o Espírito Santo vem sobre Jesus e João testifica na mesma hora, esse aí é o Cordeiro, é o Filho de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo testifica que nós somos filho de Deus. Então, aqui nós vemos, na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, ele vem dizendo no capítulo 4, versículo 30, dizendo que não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Ele é de Deus, ele é santo, a qual vós estão selados para o dia da redenção. Se aquela pessoa entristeceu o Espírito de Deus, se Jesus voltar, não vai garantir a sua salvação. Nós temos que fazer de tudo para não entristecer o Espírito Santo. A igreja de Éfeso, se nós observarmos, nós vemos observando que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter comunhão um com o outro. E a igreja de Éfeso tinha mentira, tinha ira, era irmão falando mal de irmão, quer dizer, ele estava entristecendo o Espírito Santo. E no Novo Testamento entra a pessoa do Espírito Santo. Entra esse nome, Espírito Santo. Por que esse nome santo? Quer dizer que ele quer santificar a tua alma. Ele quer purificar a tua alma. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, querido, é porque ele já vem remindo a sua vida. Ele já vem dando lugar para o Espírito Santo. Se você der lugar para o Espírito Santo, você ainda que não é batizado, se você passar uns dias se purificando, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E segundo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E ele não vai dividir você com o pecado. Ele não vai dividir você com o mundo. O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Sabia que o Espírito Santo, ele intercede pela tua vida? Ele chora pela tua vida. Quando você desobedece a Deus, o Espírito Santo, que está dentro de você quando você é batizado, porque o Espírito Santo ele tem que estar dentro do crente, não é fora. O Espírito Santo ele tem que estar dentro de você, ele tem que fazer morada em você. E quando o Espírito Santo está dentro de uma pessoa que serve a Deus, ele vai parar de fazer coisas erradas. Mesmo se você tropeçar agora, mas o Espírito Santo vai fazer você reconhecer, e na mesma hora você vai reconhecer, vai se levantar e vai procurar mudar na presença do Senhor. Então o Espírito Santo, ele quer fazer morada na tua vida. O Espírito Santo quer purificar a tua vida. Ele quer purificar o teu corpo, a tua alma. Paulo, ele vem dizendo na carta aos Tessalonicenses, dizendo que nós temos que nos santificar tanto corpo, alma e espírito. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ele não quer dividir nós com outro ser, chamado ser maligno. O Espírito Santo, ele se entristece somente com uma palavra nossa. Muitas vezes com o nosso pensamento. Muitas vezes com a ação nossa. O Espírito Santo, ele se envergonha pelas nossas ações. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo, a tua vida tem que ser somente dele. Ele quer controlar a tua vida. Ele quer mandar na tua vida. Ele quer fazer morada na tua vida. Eu conheci um rapaz no estado do Pará. Ele foi para a igreja com intenção de uma coisa. Ele era um homossexual. Ele chegou na congregação onde que eu cuidava pela misericórdia do Senhor, e ele começou a demonstrar, aqui a gente percebe, uma ação, como quem está interessado por alguém. Mas nós que somos cristãos, nós não temos que desprezar e nem tratar mal. E o Senhor me deu sabedoria nessa hora. Trate ele bem. Mesmo ele com intenção, trate, deixa ele vir para a minha casa. E ele começou a vir para a casa do Senhor. Começou a ir para a igreja com intenção de conseguir aquele homem para ele. E foi passando o tempo. E ele começou a se envolver nas coisas de Deus com intenção de agradar aquele homem. E cada dia mais ia se passando. Aquele homossexual ia para a igreja com intenção naquele outro homem. E tentando agradar. E sempre eu incentivando, vai para a igreja,
participa dos cultos de ensino, não perca as consagrações. E fomos preparando. E ali eu falei assim, agora vamos fazer uma campanha para o povo receber o batismo com o Espírito Santo. E o povo falou, pastor, como é que eu posso receber o Espírito Santo? Eu falei assim, eu vou dar um prazo de 1 semana para vocês. Quem quer ser batizado? E não cabe levantar a mão, eu quero, pastor. Falei, então vocês vão passar 1 semana se purificando. Se você mentia, faça de tudo para não mentir. Se você desobedecia pai e mãe, faça de tudo para obedecer o pai e mãe. Se você bebia, não beba mais. Se você fazia coisa errada, não faça mais. Passa 1 semana se purificando. E aí você vem que eu vou orar e você vai receber. Mas só aquele que está se purificando. Aí chegou o dia de orar. E eu chamei aqueles que foram separados. E lá vem ele, um homem sexual que estava no meio. Veio. Pastor, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. E ele estava do lado do homem que ele estava querendo. Ele estava com intenção, mas Deus já estava programando algo para ele. E ele falou, pastor, eu quero receber esse Espírito Santo. Se envolveu no meio. E eu orei, pela misericórdia de Deus. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele passou 1 semana se purificando para tentar chamar a atenção daquele homem. E quando ele foi batizado com o Espírito Santo, aí ele chegou para aquele homem, contou testemunho na igreja. Eu vim com a intenção deste homem, mas a partir de hoje, aquele pensamento saiu. Hoje eu gosto de mulher. Ele falou dessa maneira, querido. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, querido, algo muda na vida do ser humano. Eu não estou dizendo que você não pode tropeçar, porque nós estamos na terra, o inimigo ele inverte de várias maneiras. Mas o Espírito Santo, ele vai fazer você ser sensível à voz de Deus. Mesmo você tropeçando, você vai dizer, Senhor, me ajuda, eu não quero viver essa situação. Eu não quero estar nessa situação, Senhor, me ajuda. Se eu mentir, eu não posso mentir mais. Se eu fazia coisa errada, eu vou parar de fazer essas coisas erradas. É o Espírito Santo que vai te motivar a fazer isso. A maior vontade do inimigo é que você não seja batizado com o Espírito Santo. E segundo Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, diz que o Espírito Santo, ele ajuda nós nas nossas fraquezas. No momento que você está fraco, pensando em desistir, o Espírito Santo, ele fica te motivando. Meu filho, não para. Levanta. Vai ler a minha palavra. Aí você começa a sentir uma alegria. Isso aqui não, você já está em pé por causa do Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo? Jesus falou assim, olha, Jesus passou 40 dias na terra, depois que ele ressuscitou. Segundo a Bíblia, diz que ele passou 40 dias testemunhando. E muitos creram que ele era o Filho de Deus. E Jesus, quando falou, agora eu vou subir ao céu, que eu vou me sentar à direita do meu Pai. E alguns discípulos falaram, Senhor, não vai, fica conosco. Jesus falou, se eu não for, o Consolador não vai vir. Eu tenho que ir e vou rogar ao Pai que mande outro Consolador. E esse outro Consolador não vai estar no lado direito e nem na esquerda. Ele vai estar dentro de vós. O segredo para ele estar dentro de nós é nós aceitarmos o que Deus está querendo sobre a nossa vida. E o que Deus está querendo está escrito na carta de Paulo aos Efésios. Se mentia, faça de tudo para não mentir. Se levantava calúnia, faça de tudo para não caluniar alguém. Se falava mal contra alguém, faça de tudo para não falar mal de alguém. Tenta mudar e o Espírito Santo vai fazer morada em nossa vida. Segunda carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. A igreja de Éfeso estava uma contenda, estava uma fofoca, um disse-me-disse. O Espírito Santo de Deus estava triste, estava se afastando. Aí Paulo vem com essa carta. Paulo estava preso em Roma. Olha só a visão do homem de Deus. Paulo era um homem que tinha o Espírito de Deus na vida dele, era um homem espiritual. Ele preso em prisão física, lá dentro de Roma. Mas o Espírito de Deus fez ele saber como estava a situação da igreja. Ele não era preciso ir lá para saber.
o Espírito Santo revelava para ele: Paulo, escreve nessa carta. Escreve a carta aos irmãos de Éfeso. A igreja está assim, 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 assim. Querido nosso Deus, através do Espírito Santo, Ele revela, Ele mostra algo antes de acontecer no meio da tua família. Você que tem o Espírito Santo, muitas vezes você sente um peso. Você muitas vezes sente uma tristeza. É algo que muitas vezes está acontecendo e você não está percebendo. Mas o Espírito Santo já quer te mostrar o que está acontecendo. Aí nessa hora, quando você sente um aperto no peito, ou a tua alma começa a se entristecer, é o Espírito Santo te motivando para você orar por algo que muitas vezes está acontecendo, ainda vai acontecer. O Espírito Santo, quando está na tua vida ou na vida de alguém, ele vai fazer de tudo para você andar em santidade com Deus. Ele vai te revelar algo que está em oculto. O Senhor vai te usar poderosamente através do Espírito Santo. Então, nós estamos selados pelo Espírito Santo. O que é alguém que está selado? Quando Jesus voltar, aquele que tem o Espírito de Deus, ele está selado. O noivo, quer dizer que o Espírito Santo é o amigo de Jesus, o amigo do noivo. E quem prepara a noiva para o noivo, quem é? É o amigo. Vocês já observaram? Muitas vezes, quando eu estava no mundo, até em Cristo também, eu preparava muitas vezes. Tinha jovem que dizia: rapaz, estou querendo arrumar uma jovem ali. Eu falei: meu filho, para aí. Vamos ver se essa jovem é de Deus. E eu preparava a noiva para o noivo. Ó, isso daqui é uma bênção. Faça isso, isso, aquilo. Até que casava. Então a missão do Espírito Santo é essa. Jesus, a minha missão é preparar o teu povo. Eu vou fazer de tudo para preparar a igreja que congrega lá no Lago do Coco. Vou fazer de tudo para eles buscar a ti. Porque quando tu vier, eu quero fazer de tudo. Vou me sacrificar por esse povo. O Espírito Santo, a maior vontade dele é salvar muitos. Mas nem todos vão ser salvos. Nem todos estão querendo ser salvos. Estão querendo ser salvos somente em palavras. Mas temos que ter em ações, em práticas. O Espírito Santo quer fazer morada em nossa vida. E nós temos que estar na presença de Deus. Temos que abrir o nosso coração para o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. Então lembre disso, que nós temos que estar selados para o dia da redenção. Que é esse dia da redenção? É o dia que Jesus vai voltar. Qualquer momento Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Se nós observarmos em Atos Apóstolos, alguns apóstolos ainda não estavam com a vida muitas vezes no altar. E estava todo mundo reunido no mesmo lugar. De repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. E os que estavam sentindo no mesmo pensamento, no mesmo foco, foram batizados com o Espírito Santo. Quase 120 pessoas estavam ali e receberam. Mas tinha uma multidão que não receberam. Aqueles que não receberam é porque não estavam na mesma direção, no mesmo pensamento, na mesma intenção. Então, se você estar aqui, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, procure a receber o batismo com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar a você se preparar cada vez mais para a vinda do Senhor. Nós temos que buscar cada dia mais. E o que tem o Espírito Santo tem que fazer de tudo para não entristecer. E se você entristecer o Espírito Santo, que muitas vezes, ou quase todo dia, muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo em palavras. E se nós observarmos aqui, Paulo ele vem dizendo dessa maneira: irai-vos e não pequeis. Aí alguém só explica dessa maneira. Paulo está dizendo que a gente pode irar. Irai-vos e não pequeis. Sabe por que Paulo falou isso? Porque alguns iravam de manhã. Aí ele falou assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer que alguns se iravam, brigavam, e antes de se pôr o sol, eles não perdoavam logo, deixavam para outro dia. Aí ele falou: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí lá na frente ele diz: olha, tirai dentre vós toda ira, toda cólera, toda gritaria. Mas o povo de Deus não pode gritar. Ele está dizendo aquela gritaria que é baixaria.
Aquela pessoa que ia para a porta de casa e começava a fazer baixaria com os vizinhos, xingava os vizinhos, xingava os irmãos. Gritaria é essa. O povo de Deus pode gritar, glória a Deus, aleluia. Ele fala as vossas palavras torpes. São aquelas palavras pornográficas, quando existia lá no mundo. Muitas vezes, muitos não abrem mão disso. Ira, cólera, gritaria, blasfêmias. Muitas vezes alguns murmuravam, muitos mentiam. E o Espírito Santo é sensível. Ele vai só se afastando de pouco a pouco. E muitas vezes, alguém que chorava, alguém que se alegrava, alguém que gostava de ler a Bíblia, não está lendo mais. Aquele que era fervoroso, não está fervoroso mais. É porque o Espírito Santo vai se entristecendo cada vez mais. O Espírito Santo vai se afastando. E o Espírito Santo não tem que se afastar, ele tem que estar dentro de nós. Estou pregando essa mensagem por causa que ontem, foi sexta, na madrugada, chegou o Senhor, falou, filho, começou a conversar comigo algumas coisas e falou, olha, eu vou deixar essa mensagem para te pregar. Em Atos capítulo 2. Fale sobre o meu Espírito Santo. Fala sobre qual é a missão que o Espírito Santo tem. Fala que o Espírito Santo é sensível. Então, querido, por isso que eu estou pregando sobre a pessoa do Espírito Santo. Estou falando sobre que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Ele faz de tudo para não abrir mão da nossa alma. Ele é um amigo verdadeiro do noivo. É ele que tem comunhão sincera com o noivo. Ele sabe qual é a intenção do noivo. Ele sabe qual é a vontade do noivo para com a noiva. É por isso que o noivo, o amigo do noivo, ele faz de tudo para fazer nós ser sensível à voz de Deus. Mas o inimigo da nossa alma, ele vai fazer de tudo para nós entristecer o Espírito Santo. Porque o inimigo sabe que o Espírito Santo tem a facilidade de fazer nós se convencer para Deus. Segundo a Bíblia, não é nem por força nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do erro. É o Espírito Santo que faz você lembrar que nós sem Deus, nós não vamos longe. É o Espírito Santo que está ali, intercedendo pela nossa alma, dizendo, Jesus, eu sou consolador. Eu estou aqui, tentando consolar a noiva, tentando lembrar para a noiva, que a noiva marcou um compromisso contigo e não pode quebrar esse compromisso. A missão do Espírito Santo é essa, fazer nós se lembrar que nós temos um compromisso com Jesus e nós não podemos abrir mão desse compromisso. Nós não podemos abrir mão, jogar fora essa aliança que nós fizemos com Cristo. Uma hora, o Espírito Santo vai nos entregar para o noivo. Se nós observarmos no casamento, o amigo ou alguém que o noivo escolhe, alguém vai levar a noiva até onde o noivo fica onde? Esperando. Então, o Espírito Santo, ele vai pegar a igreja e vai entregar para Jesus. Sem a vontade do Espírito Santo, se nós não agradarmos o Espírito Santo conforme a vontade do Espírito Santo, como ele vai nos entregar para Jesus? Nós temos que estar selados para o dia da redenção, através do Espírito Santo. Comparando, lá no dia do Egito, as casas foram seladas. O Espírito da morte ia passar no Egito. Vamos selar com o sangue do Cordeiro, selar nos umbrais da porta, com o sangue do Cordeiro. A morte passava direto quando via o selo da marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. É dessa maneira. Aqueles que estão selados, o noivo vê de longe, esse aqui é minha noiva. Do jeito de Mateus capítulo 25. As noivas tinham que andar com as suas lamparinas acesas. Aí, se você for analisar por quê, o noivo tinha que ver de longe.
a lamparina acesa, e a lamparina tinha que ficar aqui, ó, para alguém ver o rosto da noiva. Essa noiva ali é perfeita. Ali é a minha noiva. Aquela noiva ainda tem a minha luz. Aquela noiva ainda tem um reflexo meu. Essa dali é minha. E as outras 5 loucas estavam com as lamparinas apagadas. O noivo passa direto. O noivo faz de conta que nem está vendo. Mas aqueles que aceitaram Jesus, que ainda tem essa luz que é Cristo, será salvo. Vamos perseverar, vamos continuar na presença do Senhor. Vamos continuar buscando o nosso Deus. Porque qualquer hora Jesus vai vir buscar a sua igreja. Qualquer hora. Mas pastor, milhares e milhares de anos, muitos pregadores pregavam e morreram. Então sempre prega que Jesus vai voltar e nunca voltou. E se Jesus não voltar hoje, se a gente morrer hoje, temos que estar preocupados com essa outra parte. Muitos vão partir em vida, muitos vão partir na morte, mas todos vão se encontrar com o julgamento. Então temos que agradar o Espírito Santo, que é Ele que está nos preparando, é Ele que está se sacrificando. Anteriormente, era Jesus, que era o Consolador. Chegava, ei, se levanta, rapaz, venha, continue. A salvação é só para aqueles que continuam até o final. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que persevera até o fim será salvo. Jesus sempre incentivava, sempre ele consolava os seus. E ele falou que ele ia ao Pai, ia rogar ao Pai que mandasse outro Consolador, e o outro Consolador não está do lado, nem do lado esquerdo, nem atrás, nem na frente. Ele tinha que ir do crente, fazer morada dentro de você, ou dentro de nós. Então o Espírito Santo, quando está dentro de uma pessoa, ele vai fazer de tudo para continuar só ele lá dentro de você. Ele não quer nada de errado. Ele não quer que o desejo do mundo volte novamente. Aquilo quando nós estávamos lá no mundo, aquela ação que nós gostávamos de fazer, aquelas práticas do mundo, o Senhor não quer mais. O Senhor quer que nós mudamos por completo. Se nós observarmos lá no capítulo 5, sejam imitadores, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Quer dizer, Paulo ele dava referência e sabia que você pode imitar alguém, não na forma que ele prega, não da forma que ele canta, mas imitar ele pela santidade que ele faz para Deus. Aquele irmão ora demais, eu vou passar a orar. Aquele irmão gosta de ler muita Bíblia, eu vou passar a ler bastante a Bíblia. Aquele homem é muito diferente, eu vou passar a ser diferente. Não como a gente vê por aí, que alguns querem imitar Max Feliciano, alguns querem falar a mesma língua que alguém fala. O Espírito Santo usa da forma que ele quer. Mas nós temos que ser imitador. Imitador de alguém que obedece, que honra a Deus nas ações. E Paulo vai lá na frente dizendo novamente, sejam imitadores de Cristo. Nós temos que ser imitador de Cristo. Tem que ouvir de tudo, reter só o que é bom. Pastor, eu trabalho num serviço ali atribulante. Mas nós que temos o Espírito Santo, a gente vai ouvir de tudo. Mas reter só o que é bom. Não deixa aquilo que é mal tomar de conta da tua vida. Você não é surdo, você vai ouvir, querendo ou não. Mas o segredo é deixar somente o Espírito Santo te dominar. Porque quando o Espírito Santo domina alguém, o mundo não vai tomar posse da sua vida. Pastor, mas eu menti, eu falei coisas erradas. Mas seja sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é sensível. Ele é sensível. Ele chora com gemidos inexprimíveis. Já viu aquele choro de uma mãe quando perde o filho? Bota a mão no cabelo, rola no chão gritando, aquele desespero enorme, que muitas vezes você não é nem parente, quando olha, chora também. O gemido do Espírito Santo é um gemido inexprimíveis. Quer dizer que não é comparável com nenhum gemido. É um gemido que está acima de todos. Ele grita, chora, quando alguém se distancia de Deus. Quando alguém entristece a Deus, ele se entristece, um entristecimento profundo, não querendo perder você ou nós. Nós somos noiva do Cordeiro, e a noiva do Cordeiro não tem que tirar a aliança do dedo, tem que continuar com esse compromisso.
Mesmo se o mundo tentou sujar a tua veste, tentou trincar a tua aliança, mas Jesus, através do Espírito Santo, vai purificar as tuas vestes, vai ajeitar essa aliança novamente, e você vai continuar com esse compromisso com o noivo, que é Jesus o Nazareno. Então vamos continuar na presença do Senhor. Não vamos sair. Vamos continuar buscando o Senhor. O mundo está aí ao derredor. O mundo está tentando fazer de tudo para te levar novamente para lá. Mas lembre que o salmista Davi, ele fala: o Senhor me tirou de um charco de lodo profundo e firmou meus pés sobre uma rocha. Você estava sobre o lodo, sobre o pecado, e o Senhor Jesus te tirou e te firmou sobre ele. E hoje você está firme em Cristo. Jesus vai te dar força, vai te fortalecer através do Espírito Santo. Então a missão do Espírito Santo é essa: é te preparar, te purificar, deixar você selado para o dia da redenção. Quando Jesus te ver, quando ele vier, ele vai ver você como uma noiva perfeita. E todos aqueles que estão na presença do Senhor serão arrebatados, encontrarão Jesus nos ares. Então lembre disso, que Jesus, ele conta comigo e com você. O mundo não é para você. O que é para você é o céu de glória. É o céu que está nos esperando. O inferno foi feito para os demônios e para Satanás. Não foi feito para você. Foi feito para eles. Mas eles não querem ficar só lá. Ele vai endurecer o coração de muitos. Vai persuadir muitos para levar muitos com ele. E o sofrimento lá é eterno. A dor é eterna. Sofrimento não acaba. Não para. Lembre disso. Pastor, depois da morte, acabou tudo. Segundo a Bíblia, querido, nós temos alma. E toda alma é eterna. Paulo diz que quando alguém morre, o corpo volta para o pó, da onde veio. O corpo volta para a terra. E uma hora vai se acabar esse corpo. O espírito, que é o fogo de Deus, volta para Deus. E a alma, ela vai para algum lugar. Depende de como está a pessoa. Se alguém está em Deus, ela vai para Deus. E aqueles que estão no pecado, vai para o tormento eterno. Lembre disso. Esteja em Cristo. Se você está tentando se afastar de Deus, não se afaste. Se você está errando perante o Senhor, levanta a cabeça, que Ele é justo e fiel para te perdoar, e você continuar andando fazendo o que é reto. E você que ainda não aceitou a Jesus, Ele está aqui, através do Espírito Santo, para fazer morada na tua vida e fazer você ser selado para o dia da redenção. Então nós escolhemos aonde vamos morar. O inimigo, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Como assim, pastor? Jesus nunca voltou e não vai voltar. O inferno não existe. O diabo não existe. Mas muitos vão acreditar no dia da morte. O dia da morte, conforme as experiências que eu já tive, quando você morre, o ser humano morre, na mesma hora a alma descola do corpo. Aí o ser humano, a alma do ser humano entra no mundo espiritual. Aí o ser humano vai ver o que não queria ver. Vai ver a personalidade dos demônios, se tiver no pecado. Se tiver em Deus, você verá os anjos como santos. Você vai ver Deus como Ele é. Você vai ver os anjos como são. Jesus como Ele é. Aqueles que morreram em Cristo Jesus. Lembre disso. O apóstolo João diz que nós vamos adorar o Senhor de face a face. Você vai enxergar a face do Senhor. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo, nós não conseguimos ver a face do Senhor. Esse corpo é um corpo corrupto. Mas um dia esse corpo corrupto vai ser transformado num corpo de incorruptibilidade. Um corpo de glória. Seremos como os anjos. E vamos adorar o Senhor de face a face. Então você que está deixando de
de acreditar que o Senhor vai vir, acredite. Qualquer hora ele vai voltar para buscar a igreja. Vai buscar um povo. Ele não está falando de placa. Ele está falando de um povo que serve a ele. Um povo que serve a ele. E eu creio que você está servindo o Senhor Jesus. Os romanos pensavam que eles que iam ser salvos. Os judeus pensavam que eles que iam ser salvos. Os samaritanos pensavam que eles que iam ser salvos. Mas Jesus veio dizendo que o povo só são salvos através do sangue do Cordeiro. Só se Jesus purificar de todo o pecado. Aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você vir até onde Jesus, você faz parte desse povo que vai morar no céu. Aqueles que permanecer em Cristo vai ser salvo. Lembre disso. Se alguém morrer agora, a alma descola do corpo e entra no mundo espiritual. E aí, segundo a Bíblia, quem vai para o céu não vai ter mais dor, não vai ter mais a tristeza. Quem vai para o céu não vai lembrar da sua mãe que ficou, do seu pai que ficou, ou do seu irmão, ou do seu filho que ficou. Vai lá, vai ser um novo nome, uma nova vida. Você não vai ter lembrança do mundo a qual você deixou, porque senão a tristeza ia voltar novamente. Lá vai ser tudo novo, uma nova terra, um novo céu, uma nova vida em Cristo Jesus. Mas aqueles que perderam a sua salvação e foram lançados no inferno, segundo a Bíblia, lá vai ter lembrança, como aquele rico. Senhor, permita, Senhor, me permita eu voltar para eu pregar para minha família, Senhor. Ele lembrou que tinha família. Lá no inferno a pessoa vai lembrar. Por quê, pastor? O sofrimento ser mais doloroso. O sofrimento vai ser doloroso lá, queridos. A alma não morre. A alma é um formato do teu corpo. Tem braço, tem perna, mas no mundo espiritual, não no mundo físico. O mundo físico você apalpa, você pega na mão. Mas no mundo espiritual, a alma da pessoa vai ser tormentada, vai ser quebrada, judiada, para a pessoa lembrar que Deus é Deus, que foi Jesus que morreu na cruz do Calvário e nos deu mais uma oportunidade, a garantia de morar no céu. E nós temos esse direito de dizer sim para Deus e não para o mundo. Então aproveite isso. Não entristeçai o Espírito Santo. Agrade o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, está correndo quase tudo bem. Porque o Espírito Santo está ajudando. Imagina se não tivesse o Espírito Santo. O povo ia ter o coração mais duro para Deus. O povo ia ser mais ignorante. Poucos iam se converter. Poucos iam se firmar na igreja, em Cristo Jesus, não é nem na igreja. Poucos iam se congregar para adorar Jesus. Então, pela misericórdia de Deus, através de Jesus, enviou o seu Consolador. E nós estamos aqui. E se nós dar lugar ao Espírito Santo, nós vamos ser sensíveis à voz de Deus. Quando o Senhor falar conosco, a gente vai procurar agradar ao Senhor. Então lembre disso. E você que não é batizado com o Espírito Santo, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, se purifique. Faça de tudo para não errar perante o Senhor. E no dia que você fazer tudo isso para agradar o Senhor, fala, agora ore por mim que nós vamos estar orando. E eu creio que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Quando nós desocupamos a casa, abrimos tudo, tiramos tudo de dentro da casa, aquilo que não pertence a Deus, e deixamos somente Deus, Deus vai colocar tudo aquilo que é bom sobre a nossa vida. Principalmente o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra, a tua vida vai melhorar mais e mais. Eu não estou dizendo que não vai vir prova, vai vir prova. Porque quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, o inimigo vai fazer tudo para você entristecer ele. Mas esteja na presença do Senhor, para ser batizado com o Espírito Santo, para você agradar a Deus, para ser selado pelo Espírito Santo, para o dia da redenção. Se coloque em pé em nome de Jesus.